E aí pessoal, hoje a gente vai aqui gravar um vídeo ensinando como instalar o servidor ANM, certo? ANM 2000 para fazer o gerenciamento da OLT Fiber Home. Primeiramente a gente tem que baixar o arquivo do ANM. Se a gente pesquisar lá ANM 2000 download, vai aparecer no Google. Também tem na WDC, eles tinham lá o link, né, para você fazer o download disso. O arquivo que vai vir são essas partes, certo? É o Informix, que é o banco de dados, e o ANM Client, que é quando vai instalar algum PC de um operador para ele ficar acessando o ANM, e o ANM Server, que é como se fosse a gerência que vai entrar no banco de dados. Eu vou cadastrar as OLTs para ter acesso às informações, né? Quando eu salvar um ONU, eu salvo aqui no ANM Server, ele envia para a OLT e para o banco de dados do Informix. A gente começa instalando o Informix, certo? Dois cliques aqui, vai entrar na pasta. A gente vai aqui em Setup. Esse Windows que eu estou usando é o Windows Server 2019. Ele está atualizado. A fabricante recomenda o 2008, certo? Mas já fiz a instalação desse Windows e deu certo. A gente vai avançar aqui. A gente precisa instalar essa primeira, que é o server, né? E a última, o client. Não precisa desse developer. Pode desmarcar e avança. Agora a gente vai avançar, aceitar os termos. Essa parte vem em Custom. Nessa instalação aqui do server, a gente vai editar o local, que na documentação ele pede para instalar no disco C, certo? Então a gente vai aqui no disco C. Vai estar só, vamos digitar aqui a parte, né, que é Informix. Lembrando, tem que fazer dessa forma, pelo menos essa parte, para não dar nenhum tipo de problema. Na documentação mesmo da Fiber Home eles pedem para fazer assim. Next. Essa parte é tudo marcado. Nessa parte da senha do banco de dados, vocês podem escolher qualquer senha, certo? Na documentação aqui deles, eles pedem para digitar uma senha lá padrão deles, mas não tem nenhum problema. Eu vou fazer com ela, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. E aqui vai ser ANMS 2K, mas pode ser qualquer senha. Avança. Nessa parte a gente vai usar qual vai ser o nome, né, do server name. Sempre tem que ser esse OL underline e o nome. O nome vocês podem mudar. Hoje está aqui Fiber Home. Nessa parte aqui a gente tem que deixar só essa parte de cima marcada, certo? Create Server. Nesse CVS Custom a gente tem que trocar para Turbo. E a porta a gente muda para 6.000. Avança. Nessa parte a gente vai escolher o disco D, porque o disco D é onde vai ser instalado o banco de dados. Disco D aqui e disco D nesse. Lembrando que tem que ter duas partições no Windows, que é o disco C e o disco D. Avança, Next e espera ele instalar. Pronto, ele terminou de instalar. Dá Finish. Espera ele carregar novamente. Vai abrir outra tela. Next. Aceita o termo. Next. Nessa parte a gente tem que colocar o username, né? O username é Informix. Informix. E a organização Fiber Home. Nessa parte vai em Custom. Vamos editar aqui nessa tela, lá para Informix também, certo? Aquela mesma lá no disco C, a gente vem em Informix. Então seria o caminho, né? C já vai para Informix. Next. Next também. Next. Espera instalar de novo. Pronto, depois que ele termina, a gente vai em Next e Finish. Agora a gente vai aqui. A gente vai no Windows aqui, certo? Ele vai ter essa setnet 32. Deixa eu abrir ele. Essa parte, a gente vai aqui na parte de Server Information. Aqui ele vai reconhecer aquele nome que a gente escolheu. O hostname, a gente tem que informar o IP da máquina. Se você não souber o IP da máquina, é só vir no CMD IP
app config. Eu posso digitar aqui pela máquina. 72, 16, 16.2. Essa parte deixa assim, make default server e apply. Depois dessa parte a gente vai em host information. Em username a gente vai informar o usuário, que é Informix. Na senha a gente vai escolher a opção password e digitar aquela senha do começo do banco de dados, que é ANMS 2K. No caso aqui eu vou escolher, certo? Mas vocês vão digitar o de vocês. Aplicar, define. Na documentação ele pede para vir aqui em every image, depois vai aqui na parte de baixo e vai ter essa informação, Informix de. Você vai selecionar ela, vai usar user my settings, set e apply. E Informix server é a mesma coisa, set e apply. Então ok, certo? Aqui pode fechar. Depois dessa parte a gente vai no disco C. No disco C a gente vai na pasta Informix, depois etc. E aqui a gente vai digitar só um O para ele ir para essa pasta. Config OLT. A gente vai abrir ela com um bloco de notas para poder fazer algumas alterações. Nesse documento a gente tem que pesquisar pelo nome root size, certo? Ele vai estar aqui. Esse vai ter que mudar o valor dele para 10.24.0.0.0. E em log file a gente tem que trocar ele de 6 para 40. Só essas alterações a gente salva. Fecha e fecha. Pronto. Agora depois que a gente altera. Pronto, depois de alterado aqui as configurações do arquivo, a gente vai no computador. Meu computador, certo? Então direito, propriedade. A gente tem que adicionar agora as variáveis de ambiente que ele solicita. A gente vai Advanced Settings e vem em variáveis. Essa parte de variável, a gente tem que adicionar aquelas duas variáveis que a gente fez a configuração há pouco tempo, né? Só que tem que adicionar ele agora nessa parte. Qual seria, né? Que é a Informix de e o local que ela tá. C, dois pontos, barra, invertido, né? No caso. Informix. E barra invertida de novo, certo? Não pode esquecer essa última barra que está aparecendo aqui. Se vocês tiverem com dúvida, pode vir aqui direto, ó. Clica no C, Informix, copia essa parte e pode colar aqui também. Só pode esquecer da barra no final aqui. Depois a gente vai adicionar a outra variável, que seria Informix server. E o nome que a gente escolheu aqui na parte do banco de dados. OL Fiber Home, no caso. OL underline Fiber Home. Dá ok e salva. Essa página já terminou. Agora a gente vai habilitar os serviços, certo? Você pode pesquisar aqui por service. Espera ele abrir, demora um pouco. Nessa parte a gente vai procurar por Informix IDS. Aqui, certo? Apertar o botão direito nele, propriedade. E ele pede pra gente usar um parâmetro para iniciar esse Informix, que seria traço e Y. E a gente faz o start do serviço. Essa parte demora um pouco. Essa parte de ativação de serviço ela demora um pouco. Tem agora, vai ter futuramente também para a gente ativar o serviço, ele demora um pouquinho. Pronto, depois que ele terminou aqui, certo? Ele vai ficar running e a gente pode olhar direto lá no banco se ele está funcionando corretamente, se ele está online. A gente vem aqui Informix e a gente abre o OL. Aqui a gente pode dar um comando que é o on stat
menos, e ele vai informar se está online ou não. Ele está informando aqui, ó, que está online a 58 segundos, certo? Agora a gente vai fazer a instalação da NM Server, certo? A gente fecha aqui, vai fechar. Aqui na pasta, a gente vai no server. Pronto, agora que ele abriu, a gente vai avançar. Yes. Nessa parte a gente não muda, deixa ele que tá aqui. Escolhe inglês. Essa parte de cima da tabela a gente não muda, só o IP que a gente vai mudar, né? É o IP do servidor. Avança. O usuário a gente não muda, deixa em Informix também. E a senha é a mesma senha do banco que a gente escolheu lá no início, não pode mudar também. Certo? Essa é a senha que eu escolhi. Aqui a gente vai marcar tudo, avança. E aqui a gente marca tudo também. E avança. Aqui a gente vai deixar no D, normal, e vai avançar. E ele vai fazer a instalação. E é só aguardar. Assim que ele terminar aqui a instalação, certo? A gente vai dar um OK. E não vai reiniciar agora o computador. Pronto, a NM serve instalado. A gente vai agora criar o banco de dados, certo? E os espaços lá que ele precisa para poder salvar as informações. A gente vai no Windows de novo, aí em Dinâmica, Informix Dinâmica, vai abrir aqui o OL Fiber Home como administrador. Quando ele estiver aqui aberto, a gente vai agora navegar nas pastas que ele tem, certo? A gente vai na pasta D, que é onde a gente fez a instalação do banco de dados. Dá um Enter. Vamos entrar entre as pastas, que é CD, AEMS, depois CD, Server, depois CD, ANDB. Nessa parte vamos criar os espaços que ele precisa e o banco de dados, certo? A gente vai digitar o comando create spaces -s e -t. Esse parâmetro é para o tanto de OLT que vai ter cadastrado nesse banco de dados, o tanto que ele vai suportar. O -t ele suporta até 200 OLT. E aí ele tem outros parâmetros que é para suportar mais. Ele tem um parâmetro que é para suportar até 500 e de 500 para cima. Só que esse -t já vai suportar para todo mundo que vai usar, porque 200 OLT, Fiber Home é muito OLT. E a gente faz o -t e deixa ele começar a fazer aqui a criação. Bom, depois que terminar, a gente vai agora criar o banco de dados. Create DB. Ele está criando as tabelas, certo, do banco de dados lá no disco dele. Pronto, aqui ele terminou. A gente pode fechar. E aí fica faltando só a gente ativar o serviço. Vem Service. E aí vai ter que ativar todos os serviços do AEMS. Vai só startando eles. E aqui já é o processo final. Se algum desses daqui der erro, é porque faltou alguma informação do banco de dados, alguma coisa foi errada, senha, alguma informação não está batendo. Aí se vocês não acharem, é interessante refazer o processo. O serviço que dá mais problema é esse aqui, certo? Web Service. Se ele aqui não iniciar, não ficar como running, não vai funcionar o banco de dados. Que é ele que faz essa parte da tela e tal, e ele não aparece. E não abre o ANM aqui 2000 para vocês acessarem a OLT. Então esse serviço aqui, especificamente, ele tem que estar funcionando depois que ativa todos. E a gente vai abrir aqui o ANM, certo? Por padrão, o usuário é 1 e a senha é 1. E aqui a gente digita o IP. 72.16.16.2. E OK. Pode fechar. E aqui a gente está com a instalação feita do ANM e do Informix.